Naquele domingo abafado de fevereiro, o trânsito lento da Marginal Pinheiros parecia o único ruído capaz de quebrar o silêncio dentro do carro da família Silva. Carla, no banco do passageiro, mexia distraidamente no celular, enquanto o marido, Roberto, mantinha o olhar fixo na estrada. No banco de trás, Marina, de apenas 4 anos, observava o reflexo das luzes nos vidros com uma expressão serena, serena demais para uma criança. O som do piscar das setas preenchia o ar quando ela, de repente, disse algo que faria o coração de ambos parar por um segundo. Papai, eu quero voltar para minha outra família. Roberto arqueou as sobrancelhas, pensando ter ouvido errado. O que você disse, filha? Marina não desviou o olhar da janela. Minha outra família, papai. Eles moram longe. Eu sinto saudade. O comentário caiu como uma pedra no ar. Carla virou-se, tentando decifrar se era alguma fantasia ou se a menina apenas repetia algo visto em um desenho. Que outra família, amor? Você só tem a gente. Mas a menina balançou a cabeça com a convicção calma de quem sabe do que está falando. Não, mamãe. Lá tinha um jardim cheio de flores vermelhas, uma casa com escada que faz barulho. E a dona Francisca fazia bolo de fubá para mim todo domingo. O riso nervoso de Carla soou forçado. Você sonhou com isso, né? Deve ter sido um sonho. Não foi sonho, respondeu Marina baixinho, abraçando o próprio corpo. Foi de verdade. Eu morava lá antes. Desde aquele dia, a rotina do Silva nunca mais foi a mesma. Marina começou a mencionar nomes, cheiros, vozes. Falava de um vô João, que prometera ensinar-lhe a plantar tomates, e de uma cadeira de balanço, onde a tal dona Francisca costurava panos coloridos nas tardes de domingo. Cada detalhe era descrito com uma precisão absurda para uma criança que nunca havia saído de Vila Madalena. No início, Carla achou que fosse imaginação infantil, fruto das histórias que a menina ouvia antes de dormir. Mas com o passar dos dias, os relatos se tornaram mais vívidos e mais perturbadores. Marina começou a desenhar as cenas que dizia lembrar. Uma casa térrea, um portão azul, uma árvore grande à direita e sempre, o mesmo jardim com rosas vermelhas. Aqui é onde eu brincava, dizia, apontando para o papel com o giz de cera vermelho em punho. Roberto tentava rir, dizer que era coincidência, mas à noite, sozinho na sala, lia artigos sobre memórias de vidas passadas em crianças pequenas. A internet estava cheia de relatos semelhantes. Meninos que descreviam guerras em que morreram, meninas que lembravam nomes de famílias que realmente existiram. Ele não queria acreditar, mas também não conseguia ignorar o desconforto crescente. A tensão atingiu o auge numa tarde de março. Marina brincava sozinha com suas bonecas, quando, de repente, começou a chorar copiosamente, gritando nomes que nenhum dos dois reconhecia. Eu quero ver o vô João. Ele prometeu que ia me ensinar a plantar tomate. Os soluços rasgavam o ar e Carla, desesperada, a pegou no colo. Calma, meu amor, calma. Mas Marina se debatia, empurrava os braços da mãe e repetia. Por que vocês não me deixam ir para casa? Eu quero a minha casa de verdade. Aquela frase atravessou Carla como uma flecha. Mas esta é sua casa, Marina. Não é, mamãe. A minha casa tem cheiro de bolo e o portão canta quando abre. As palavras pareciam vir de algum lugar antigo, como lembranças soterradas no tempo. Roberto tentou confrontá-la com lógica. Filha, quem te contou isso? Foi na escola? Foi num vídeo? Eu lembro, papai, eu lembro de tudo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marina, exausta, encostou a cabeça no ombro da mãe e adormeceu entre soluços. Naquela noite, quando o relógio marcou 2 da manhã, Carla acordou com o som da filha murmurando dormindo. Dona Francisca, me espera. Na manhã seguinte, Carla tomou uma decisão. Começaria a registrar tudo. Comprou um caderno novo e, página por página, passou a anotar cada nome, cada frase, cada lembrança dita pela filha. Era como montar um quebra-cabeça impossível. Em poucos dias, o caderno já estava quase cheio. Endereços, descrições, até músicas que o suposto vô João assobiava.
Roberto, que até então tentava se manter cético, passou a observar os padrões. Não eram apenas memórias soltas. Havia coerência, cronologia e emoção. Ela fala como se tivesse realmente vivido isso, murmurou, folheando o caderno uma noite. E se tiver? Respondeu Carla sem olhar para ele. A pergunta ficou pairando no ar, como uma sombra que ninguém queria encarar de frente. Nas noites seguintes, Marina começou a ter sonhos vívidos. Chamava por nomes, pedia para voltar para casa, dizia que a dona Francisca estava sozinha e triste. Certa madrugada acordou suando, os olhos arregalados. Mamãe, eles estão com saudade de mim. Carla gelou. Quem, filha? Eles de lá, eu sinto. Havia uma dor autêntica na voz da menina, um sentimento que ia muito além de qualquer imaginação infantil. Carla a abraçou forte, sem entender o porquê, sentindo o coração bater fora do compasso. No café da manhã seguinte, enquanto o sol atravessava as cortinas da cozinha, Marina desenhou novamente a casa, mas dessa vez incluiu uma igreja ao lado e uma padaria com uma placa vermelha. Aqui é perto da minha outra casa, explicou calmamente. O moço que vende pão chama Miguel. Roberto, que até então ouvia em silêncio, levantou-se devagar. Miguel? Repetiu ele. Sim, ele faz pão doce. Eu comprava todo domingo com a dona Francisca. O olhar entre ele e Carla foi suficiente para entender o que o outro estava pensando. Era hora de verificar se aquelas memórias tinham algum lastro na realidade. No domingo seguinte, colocaram Marina no carro e saíram pela cidade. Passaram por bairros distantes, Itaquera, São Miguel, Penha, procurando algo que fizesse sentido. Por horas, Marina permanecia quieta, observando as ruas sem demonstrar reação. Até que, ao cruzar uma avenida tranquila em Hermelino Matarazzo, ela gritou do banco traseiro. Papai, para o carro, é ali, a minha casa é ali. Roberto pisou no freio, como se o próprio instinto tivesse comandado seu corpo. O carro parou diante de uma casa simples, de muros baixos e pintura gasta, com uma porta azul e um pequeno jardim repleto de rosas vermelhas, exatamente como Marina havia descrito. O mundo pareceu congelar por um instante. Carla levou a mão à boca, incapaz de dizer qualquer coisa. Marina, de pé no banco traseiro, apontava com os olhos brilhando, tomada por uma certeza que desarmava qualquer tentativa de dúvida. Papai, é ali, é a minha casa. Roberto olhou de novo, tentando encontrar explicação racional. Talvez ela tivesse visto a casa em algum passeio anterior, talvez fosse pura coincidência. Mas quando Marina, sem hesitar, completou, ali é onde a dona Francisca sentava para fazer tricô, ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Do outro lado do portão, uma senhora apareceu na varanda. Tinha os cabelos presos num coque, vestia um avental florido e regava pequenos vasos de samambaias. O som do portão rangeu, o mesmo rangido que Marina havia descrito, e naquele instante, Roberto soube que estava prestes a testemunhar algo que ultrapassava qualquer lógica. Posso descer, papai? A pergunta veio carregada de emoção, e antes que Roberto conseguisse responder, Marina já havia aberto a porta do carro e corria em direção ao portão. Marina, volta aqui! Gritou Carla, mas a menina parecia surda à voz da mãe. A senhora levantou os olhos curiosa. Boa tarde, disse com voz doce, porém cautelosa. Vocês estão procurando alguém? Roberto se aproximou devagar, tentando encontrar as palavras. Desculpe incomodar, dona. Francisca, respondeu ela, limpando as mãos no avental. Marina sorriu. Eu sabia, sussurrou, e então, num tom quase reverente, completou. A senhora ainda faz bolo de fubá? O sorriso de Francisca se desfez num instante. As mãos trêmulas apertaram a grade do portão como se buscassem apoio. Como você sabe disso, menina? Porque eu morava aqui com a senhora, lembra? Eu e o vô João cuidávamos das plantas. O silêncio que seguiu foi tão denso que até o vento pareceu parar. Francisca deu um passo para trás, os olhos marejados. Isabel, murmurou quase sem voz. Sou eu, dona Francisca. Agora meu nome é Marina, mas eu lembro da senhora. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Carla, imóvel ao lado,
Observava a cena sem saber se chorava ou se corria para proteger a filha de algo que não compreendia. Francisca abriu o portão devagar e ajoelhou-se diante da menina. As duas se encararam como quem reconhece uma alma antiga. Meu Deus, os mesmos olhos, a mesma covinha no queixo. Marina tocou as mãos enrugadas da senhora. O vô João está bem? Ele ainda canta quando rega as flores? Francisca respirou fundo, engolindo as lágrimas. Ele partiu há 3 anos, minha querida. A menina baixou a cabeça, os olhos marejados. Mas ele prometeu que ia me ensinar a plantar tomates. O som de um portão se abrindo ao lado interrompeu o momento. Um homem idoso, magro e de chapéu de palha, apareceu acompanhado de um pequeno cachorro preto com uma mancha branca no peito. O animal latiu animado, correndo até a grade. "Bolinha!" gritou Marina. "Você ainda lembra de mim?" O cão, para espanto de todos, abanava o rabo freneticamente e tentava lamber a mão da menina por entre as grades. O velho parou, confuso, observando a cena. "Francisca, quem é essa menina?" A idosa, com a voz embargada, respondeu. "É a Isabel, Antônio." Voltou. Roberto interveio trêmulo. "Com licença, senhor. Eu sei que parece absurdo, mas minha filha começou a descrever esta casa há meses. Nomes, lugares, até o cachorro. E agora?" Antônio olhou para Marina por um longo momento. "É igualzinha", murmurou. A Isabel tinha esse mesmo jeito de falar com o Bolinha, como se ele fosse gente. A partir daí, o impossível deixou de ser teoria. Francisca convidou os 3 para entrar. A casa tinha cheiro de madeira antiga e bolo recém-feito. Cada passo que Marina dava soava como um reencontro com algo profundamente íntimo. "Aqui era minha cozinha", disse apontando para um fogão antigo. "E o armário azul ainda está aqui." Francisca levou a mão ao peito. "Você se lembra disso também." "E a rachadura na parede atrás do fogão. A senhora colou um azulejo para esconder." Roberto e Carla se entreolharam, incrédulos. A rachadura estava lá, exatamente onde Marina dissera. A menina caminhava pela casa com a naturalidade de quem voltava para casa depois de uma longa viagem. Tocava os móveis, sorria para os detalhes, perguntava por coisas que já não estavam lá. "O quadro dos passarinhos, onde está?" "Quebrou há 2 anos", respondeu Francisca. "Você chorou tanto quando ele caiu." O ar parecia carregar algo sagrado. Cada coincidência transformava-se em evidência. Roberto, que até então buscava lógica, sentia agora algo diferente, uma reverência silenciosa. Francisca, com as mãos trêmulas, foi até o quarto e voltou segurando uma pequena caixa de madeira ornamentada com flores esculpidas. "Você falava muito desta caixa", disse, entregando-a a Marina. A menina a abriu devagar e encontrou fotos antigas. Uma garotinha de cabelos loiros, olhos castanhos e o mesmo sorriso doce. "Sou eu", disse com simplicidade, quando ainda me chamava Isabel. Carla começou a chorar sem conseguir conter-se. A sensação era a de presenciar algo que escapava ao entendimento humano. Enquanto folheavam as fotos, Marina descrevia cada cena: o bolo de aniversário, o vestido azul, o cachorro dormindo na varanda. Tudo perfeitamente alinhado com as memórias de Francisca. "Você não tem como saber disso, menina", sussurrou a senhora. "Eu lembro porque foi antes de eu ficar doente", respondeu Marina, a voz repentina e grave. "Antes de eu ir dormir e não acordar mais." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Francisca desabou em lágrimas. "Meu Deus, Isabel, minha neta." Marina segurou suas mãos, serena. "Não chora, dona Francisca. Eu só vim te dizer que estou bem agora. Tenho uma nova mamãe, um novo papai, mas eu nunca esqueci da senhora." O sol começava a se pôr, projetando uma luz dourada pela janela, iluminando os rostos das duas, como se o tempo se dissolvesse ali. Roberto tirou discretamente o celular do bolso e registrou a cena, não por curiosidade mórbida, mas para provar a si mesmo, depois, que aquilo realmente acontecera. Naquele instante, o som do sino da igreja próxima ecoou pelo bairro. Marina sorriu. Eu lembrava desse som. O sino que toca todo dia às 6.
Era a hora que a senhora me chamava para jantar. Francisca apertou a menina contra o peito, como quem abraça uma lembrança que voltou à vida. Você voltou mesmo, murmurou. Do lado de fora, o cachorro Bolinha deitou-se na varanda tranquilo, como se tivesse reconhecido que tudo estava no lugar certo outra vez. Roberto observava em silêncio, e dentro dele algo se quebrava. O ceticismo, a razão, as certezas. Tudo parecia pequeno diante daquela verdade viva diante de seus olhos. E foi quando Marina disse, com um sorriso calmo: mas ainda falta uma coisa. Carla se inclinou, confusa. O que, meu amor? A minha boneca. Eu deixei ela escondida no quintal para ninguém pegar. Marina atravessou o corredor estreito, como se seguisse um mapa invisível gravado dentro dela. Os passos miúdos soavam decididos, convictos. Passou pela cozinha, abriu a porta dos fundos e caminhou para o quintal, onde o ar cheirava a terra molhada e folhas antigas. Francisca e Roberto a seguiram sem dizer uma palavra. Havia algo solene naquele instante. Uma energia que fazia até o cachorro parar e observar. É aqui, disse a menina, ajoelhando-se perto de um pequeno canteiro de flores. Eu lembro desse lugar. Eu mesma cavei com uma colher de alumínio bem aqui. Ela começou a cavar a terra com as mãos delicadas, sem hesitar. A terra úmida sujava seus dedos, e o som de unhas raspando no solo soava como um relógio marcando um reencontro que o tempo devia. Depois de alguns segundos, Marina parou. Seus olhos se iluminaram. Achei. No meio da terra, uma pequena boneca de plástico surgiu, desbotada pelo tempo, com um vestido rasgado e o cabelo endurecido pela poeira dos anos. Marina a pegou com cuidado, limpando-a com o canto do vestido. Minha boneca, eu enterrei para ninguém pegar. A senhora lembra, dona Francisca? A idosa levou as mãos à boca, sufocando um soluço. Meu Deus, Isabel enterrou essa boneca uma semana antes de adoecer. Disse que ia desenterrar quando ficasse boa. Nós nunca encontramos. Marina sorriu, com um brilho sereno no olhar. Eu vim buscar agora, para poder seguir tranquila. Francisca ajoelhou-se ao lado dela e a abraçou. Foi um abraço de séculos, um abraço que parecia cruzar o tempo e costurar um pedaço rasgado do destino. Você sempre foi minha menina, Isabel. Sempre foi. Marina apoiou a cabeça no ombro dela. Agora a senhora pode ficar em paz. Eu também tô bem. Roberto assistia à cena com a respiração suspensa. A lógica, o ceticismo, o senso de realidade, tudo se dissolvia diante daquilo. Ele sentiu lágrimas descerem sem perceber. Carla, ao lado, chorava silenciosamente. Era impossível não se emocionar com a pureza da cena. Duas almas que se reencontravam para fechar um ciclo que a morte havia deixado inacabado. Depois daquele dia, a vida parecia ter mudado de cor. Francisca passou a visitar a família Silva de tempos em tempos, levando bolos e pequenas lembranças. Às vezes ficava apenas sentada, observando Marina brincar, como quem vigia um sonho precioso. O tempo passou, e aos poucos, Marina começou a deixar de falar de sua outra vida. Era como se o reencontro tivesse cumprido seu propósito, trazendo um tipo de paz que palavras humanas não alcançam. Certa noite, antes de dormir, Carla se aproximou da cama da filha. Filha, você não fala mais da dona Francisca. Tá tudo bem? Marina sorriu, com os olhos já pesando de sono. Tá, mamãe. Agora ela sabe que eu tô bem. E o vô João disse para eu ficar aqui mais um tempo. O vô João? Perguntou Carla, surpresa. Sim, ele falou comigo no sonho. Disse que agora posso brincar sem medo. Carla beijou a testa da menina e apagou a luz. Ficou parada na porta por alguns segundos, observando Marina dormir abraçada à velha boneca desenterrada. O rosto dela, tranquilo e iluminado pela luz do abajur, parecia o de alguém que já viveu mais de uma vida. Nos dias seguintes, Roberto mergulhou em pesquisas. Leu sobre estudos da Universidade de Virgínia, casos documentados de crianças que lembravam vidas anteriores com precisão verificada, nomes, endereços, datas. Encontrou semelhanças assustadoras com o que havia acontecido com Marina, mas nenhuma explicação definitiva. Nenhuma teoria satisfazia o que ele havia presenciado com os próprios olhos.
O mistério se transformou em reverência. Em vez de buscar respostas, Roberto começou a aceitar o fenômeno como um lembrete. Nem tudo o que é real cabe dentro dos limites da ciência. Às vezes, à noite, ele se pegava olhando pela janela, pensando em quantos reencontros como aquele aconteciam pelo mundo sem jamais serem compreendidos. Um mês depois, Francisca enviou uma carta escrita à mão, com caligrafia delicada. Roberto e Carla, obrigada por terem trazido minha Isabel de volta, mesmo que por um instante. Agora posso dormir tranquila, sabendo que ela vive em paz e que, de algum modo, o amor não morre. Com carinho, Francisca. Carla guardou a carta dentro do mesmo caderno onde havia anotado as memórias de Marina. Cada página, cada nome, cada frase agora parecia uma ponte entre dois mundos. Na última página, escreveu uma frase simples. Talvez o que chamamos de fim seja apenas um intervalo entre abraços. Naquela noite, o vento soprou forte pela janela. Marina dormia profundamente, e o velho portão azul, lá em Ermelino Matarazzo, rangeu uma única vez, como um sussurro de despedida. A boneca, limpa e restaurada, repousava agora sobre a cômoda do quarto da menina, e por algum motivo que ninguém soube explicar, o aroma de bolo de fubá pareceu preencher o ar por alguns segundos. Roberto olhou para Carla, que sorriu em silêncio. "Você sente isso?" perguntou ele. "Sinto. É como se ela estivesse aqui." Do lado de fora, a lua refletia sobre os telhados da cidade, e por um breve instante, a noite pareceu suspensa, como se o tempo, generoso, tivesse parado apenas para permitir que aquela alma, enfim, descansasse. E assim, a história da menina que desejava retornar para sua outra família se transformou em algo maior do que um mistério. Tornou-se um lembrete de que o amor verdadeiro atravessa até mesmo as fronteiras invisíveis entre o que fomos e o que ainda somos. Fim. Se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que o amor não termina quando a vida acaba, deixe um nos comentários, como um sinal de que as almas nunca se perdem, apenas se reencontram. E se você quer ouvir mais histórias reais e misteriosas como esta, se inscreva no canal e ative o sininho. Há memórias que cruzam o tempo, e talvez uma delas esteja esperando por você no próximo vídeo.